Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, hoje, 13 de dezembro, nós podemos, na terceira semana do Advento, domingo da alegria, semana da alegria, contemplar o ensinamento de Jesus sobre a verdadeira obediência. O evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 21, versículos do 28 ao 32. Naquele tempo disse Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se a outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Então, meus amados irmãos, aqui nós podemos ver Jesus dando um ensinamento sobre a verdadeira obediência. Não aquela obediência que tinha os anciões, os sumos sacerdotes e os anciões do povo, que aparentemente, segundo a sua religiosidade, aparentavam ser obedientes a Deus. E os publicanos, os pecadores e as prostitutas, com a sua vida no pecado, aparentemente mostravam-se desobedientes a Deus. Mas quando se manifesta a voz de Deus que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, dizendo que deve ser preparado, convertei-vos, credes no Evangelho, arrependei-vos. Quando aparece a voz de Deus, João Batista no deserto, gritando e pedindo que todos ouvissem o apelo de Deus e se arrependessem, o primeiro filho que disse: Não quero, mas depois foi, relata, melhor dizendo, é a imagem dos pecadores e das prostitutas, que com a sua vida aparentemente dizia não a Deus, mas quando ouviram o clamor do Senhor, eles se arrependeram, se converteram e mudaram de vida. E o segundo filho, que com a sua vida dizia sim a Deus, ou seja, aparentemente os religiosos, aqueles que viviam à sombra do templo, no final das contas não obedeceram a Deus. Aqui é a imagem perfeita dos sumos sacerdotes e dos anciões do povo, que aparentemente disseram sim a Deus, mas na prática, depois do sim, não era bem aquilo. A desobediência era tamanha a ponto deles se revoltarem contra o próprio Filho de Deus. A igreja hoje celebra, meus irmãos, Santa Luzia, Virgem e Mártir. Santa Luzia, o seu nome significa portadora da luz, aquela que portou a luz. Ela foi ensinada e educada por uma família cristã, nascida em Saracusa, na Itália, por volta do século III. E esta menina recebeu tal educação cristã que quis dedicar a sua vida inteira para Deus, a ponto de fazer um voto de virgindade perpétua, como diz o apóstolo São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7. A virgem cuida das coisas do Senhor e de como agradar o Senhor, de corpo e alma ser santa. Assim foi com Santa Luzia. Mas o seu pai morreu, e logo que o seu pai morreu, sua mãe deseja casá-la. E Santa Luzia, querendo uma confirmação de que ela não deveria casar, nessa mesma ocasião a sua mãe cai gravemente doente. Então ela chama a sua mãe para fazer uma peregrinação ao túmulo de Santa Águeda. E nessa peregrinação, meus irmãos, quando Santa Luzia chega com a sua mãe é instantaneamente curada. E daí Luzia conclui que, de fato, ela deveria ser consagrada ao Senhor. E voltando para casa, ela vende todos os seus bens e dá aos pobres. Isso deixou revoltado o jovem que queria casar com ela. E tentou destruir a sua vida, fazendo um falso testemunho, dizendo que ela não queria sacrificar aos deuses. Quando, na verdade, de fato, não foi um falso testemunho. Apesar que ele mentiu para tentar
contra a vida de Santa Luzia. Mas Santa Luzia não queria mesmo sacrificar aos deuses. Por quê? Porque ela amava um único Deus, o único Deus e o verdadeiro Deus, né? A qual ela disse: adoro a um só Deus, verdadeiro, e a ele prometi amor e fidelidade. Por esse motivo, o prefeito da cidade, né, Pascácio, leva a desonra, tentando levar a desonra à virgem cristã, mas não houve força humana que a pudesse arrastar. Firme como um monte de granito, várias juntas de boi também foram usadas para tentar movê-la. Santa Luzia é muitas vezes representada com os sobreditos bois. As chamas do fogo também se mostravam impotentes diante dela, até que, por fim, a espada acabou com a vida tão preciosa. A decapitação de Santa Luzia se deu no ano de 303. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver aí um exemplo de obediência para ser seguido por cada um de nós, principalmente pelas jovens, porque ela representa uma jovem que quis dedicar a sua virgindade inteira para Deus, que se consagrou inteiramente a Deus, e também para nós que possamos pedir a Santa Luzia, muito mais do que somente a cura dos olhos, que nós possamos pedir também, não só a cura dos olhos, mas a obediência verdadeira a Deus, não aquela dos lábios, que diz Senhor, Senhor, mas não faz o que Ele manda, e sim aquela do coração, que mesmo que de primeiro momento diga não, mas caindo em si, analisando a sua posição, vai e faz aquilo que é a vontade de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. Santa Luzia, rogai por nós.